noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast da PAESP, né? Inovação da Engenharia, né? É um prazer tê-lo conosco, né? Hoje para um bate-papo repleto de insights e conhecimentos. Agradecemos pela sua presença e por fazer parte dessa conversa que promete ser enriquecedora. A apresentação da PAESP é uma parceria do CREA e da Mútua São Paulo, né? Hoje nós vamos estar apresentando um tema muito importante, né? Que é o tema sobre a inovação da engenharia. E para falar sobre esse tema, a gente tem um convidado ilustre, né? Que é o professor, mestre Danilo Rodrigues. Danilo é professor formado pela Unesp de Prudente, né? E especialista em mapeamento com drone, com vasta experiência no mercado, e ele vai nos mostrar hoje como a tecnologia está, de forma revolucionando toda a engenharia, especialmente na agrimensura e na cartografia, e no monitoramento ambiental. Ou seja, hoje você se prepare para ter muitas informações valiosas e importantes por parte do nosso convidado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Conforme o Salles falou, meu nome é Danilo, eu sou engenheiro cartógrafo formado pela Unesp, sou mestre em gestão ambiental e sustentabilidade, também sou engenheiro de segurança do trabalho e terminando em engenharia civil. Também sou dono da empresa Geosurvey Engenharia e Geomática, sou perito judicial, também professor da FEASP aí nas áreas que estão voltadas para a cartografia em si, né, nas áreas da parte técnica, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inovação que é o uso de drones, né, nas aplicações da engenharia especificamente na agrimensura, né, o que trouxe de inovação para a gente. Danilo, para quem ainda não trabalha com drone, né, que é uma ferramenta, né, uma ferramenta que está no mercado, a gente vai ter agora, daqui a 2 semanas, o Drone Show, né, onde teremos a expectativa da participação de muitos profissionais da área, né? O que o drone ele pode, vamos dizer, contribuir na prática para a engenharia de agrimensura? Basicamente, o uso de drone na engenharia de agrimensura revolucionou muito a parte da topografia em si, né? De que maneira que revolucionou? Eu costumava brincar até nas aulas que eu dava de fotogrametria, que quando eu era aluno lá em 2002, na Unesp, no primeiro ano das aulas técnicas, vamos dizer assim, ou especializadas na área de cartografia, quando a gente começou a ter aerofotogrametria lá, eu falava para meus alunos que eu pensava que nunca eu ia conseguir ter a possibilidade de ter uma empresa de aerofotogrametria. Por quê? Porque se você pensar antigamente, para você fazer aerofotogrametria, o que você precisava? Você precisava ter um avião, um piloto, uma câmera métrica, uma série de estrutura no quesito de posicionamento de GNSS, inercial, ou seja, uma quantidade de equipamentos tremenda e que na hora que você colocava na balança, você falava assim, pô, não vou conseguir nunca ser aerofotogrametrista, por quê? Por causa do custo, né? Então, o que o drone conseguiu fazer nesse caso aí? Ele conseguiu ser uma ferramenta acessível para qualquer profissional da área de agrimensura e cartografia, tá? Por quê? Porque o equipamento relativamente barato quando comparado a um avião, vamos dizer assim. As câmeras, hoje, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa que a gente não conseguiria antes, que seria a calibração, ou seja, eliminar os efeitos de distorções dessa câmera e, particularmente, qual a coisa mais inovadora? Antes, para você decolar um avião, você tinha uma série de custos, tinha que pedir uma série de licenças, para você fazer um planejamento de voo é extremamente detalhado e demorado, e com drone você não precisa tudo isso, né? Drone você pode ir lá, fazer uma determinada região, falar, vou voar agora, se você tiver tudo regularizado, você consegue determinar uma área, fazer o voo agora, eu quero ver se teve mudança, faço de novo e posso comparar os dados. O que mais que é revolução quando você fala em trabalhar com drone na cartografia e na agrimensura? É que você consegue fazer com qualidade um mapeamento topográfico de áreas que até então você demoraria muito tempo para fazer, você vai conseguir fazer de um método rápido, sendo possível você verificar a acurácia e precisão e com uma alta qualidade. Eu costumo dizer o quê? Qual que é a vantagem de você fazer aerofotogrametria quando comparado à topografia? A grande diferença é o seguinte, quando você faz aerofotogrametria, e você for entregar o produto da extração desses dados, além dos dados que você extraiu, que você gerou o vetor, que a gente chama, a gente vai entregar a ortofoto. Na hora que você entrega a ortofoto, teoricamente, a pessoa vai conseguir sobrepor
os dois dados e ele vai conseguir ter, de forma visual, todos esses dados e verificar se tem alguma inconsistência nos dados. Então, isso é uma das grandes vantagens que a gente tem no caso da aerofotogrametria por drone. Outra coisa, muitas das vezes a gente tem áreas que seriam inacessíveis por topografia convencional, né? Ou de difícil levantamento. E com drone a gente vai conseguir fazer esse levantamento. Especificamente, por exemplo, agora com o avanço dos sensores lidar nesses drones, a gente consegue fazer levantamento, inclusive, embaixo de regiões onde tem vegetação densa, né? Então, onde tem vegetação densa, a gente pode fazer perfilamento laser utilizando um drone com sensor lidar e gerar os dados planear altimétricos dessas áreas sem a necessidade de ir lá. Então, as vantagens que a gente tem na área de agrimensura e cartografia são muitas. Se a gente pensar também no aspecto de fiscalização de obra, você pode comecei a obra, vou. No meio da obra, eu quero, ou no meio, ou durante a obra, eu quero ver o quanto que teve de atualização. Vou lá e vou de novo. E assim sucessivamente. Na parte de monitoramento ambiental, a mesma coisa. Tá? O que mais? Nós que somos da área de agrimensura e cartografia também podemos prestar serviço na área de agricultura de precisão. Por quê? Através do drone, a gente consegue ir lá determinar terreno. Dessa determinação do terreno, a gente pode determinar as linhas de plantio. Essas linhas de plantio vai fazer o que vai proporcionar? Vai proporcionar a inserção dessas linhas nos tratores. Esses tratores vão ter pilotos automáticos e, através desse piloto, eles vão conseguir seguir a trajetória dessas linhas planejadas com eficiência e proporcionar alta produtividade. Então, eu creio que o uso de drone na agrimensura em várias áreas do conhecimento vem para revolucionar tudo. Mas o importante é deixar claro que para que você possa usar o drone com uma qualidade ímpar, certamente é necessário que você faça um curso da área de agrimensura e de cartografia, regularize os seus equipamentos, faça a certificação junto ao Ministério da Defesa, tá, para que você possa realizar levantamentos em áreas públicas, através de licitações, e também para dar qualidade jurídica desse dado que você está gerando. Danilo, você falou aí de algumas situações de regulamentação, né, em termos do uso do drone, né? Até para ficar bem claro, que não adianta só a pessoa comprar o drone, muitas vezes a gente vê aí vários atores trabalhando com drone, né? E a gente percebe algum tipo de acidente, mas os drones, ele existem limitações legais, né? Acho que você começou a falar um pouco, né? São limitações legais, né, e técnicas. O profissional precisa estar atento a usar o drone, entendeu? E eu queria que você detalhasse mais como é que se dá isso, quais são os órgãos que atribuição para que o profissional da área da engenharia possa fazer uso dessa ferramenta para a execução de trabalhos na área de perícias, né, na área de levantamento geodésico, na área de levantamento para trabalho junto ao INCRA, né, e eu queria detalhar, porque não é só ter o drone, mas você tem que ter a habilitação pelo sistema Confea-CREA e também tem que ter uma habilitação pelos órgãos de controle, né, que aí é ligado à aeronáutica, ao DCE, entendeu? Até deixar isso muito claro para o nosso público. Não, então, a primeira coisa, vou fazer a aerofotogrametria. Eu necessariamente tenho que ser engenheiro agrimensor ou engenheiro cartógrafo. Beleza, então comprei o drone, vou fazer aerolevantamento. A primeira coisa a fazer, eu preciso cadastrar essa aeronave na ANAC, tá? Então, na ANAC é o sistema de aeronaves remotamente tripuladas. Então, a gente vai entrar no CISANT, fazer o cadastro dessa aeronave. Então, é importante saber que esse cadastro ele vai gerar um documento, e esse documento, toda vez que eu for fazer um voo com drone, eu tenho que estar com ele em mãos, tá? Porque se parecer uma fiscalização, eu tenho que mostrar esse papel. Uma outra coisa, se esse drone não tiver a sua radiofrequência homologada pela Anatel, é necessário que você tenha a homologação. Dependendo de onde você comprou esse drone, e se for da marca mais tradicional que a gente tem no mercado, que é a marca chinesa DJI, às vezes pode ser que ela já venha com certificado da radiofrequência da Anatel. Então, vamos lá. Cadastro da Anatel, CISANT, aí eu vou ter que criar um cadastro no DSEA, que no caso seria SARCA. Para que eu preciso fazer isso? Para toda vez que eu for fazer um voo, eu preciso pedir autorização do uso do espaço aéreo. Então, necessariamente eu tenho que ter também essa autorização. Então, em mãos que eu vou ter lá em campo, autorização do DSEA,
meu cadastro da ANAC, no CISANT do meu drone, meu cadastro de homologação da radiofrequência, também tem que ter um seguro, se chama seguro reta, que é um seguro para terceiros, e aí, dependendo do que você for fazer, apesar que eu acho que, indiferente do que você vai fazer, você precisa ter, que é o cadastro no Ministério da Defesa, tá? Então, para fazer o cadastro do Ministério da Defesa, além das questões burocráticas, eu vou ter que ter no corpo da minha empresa ou um engenheiro agrimensor, um cartógrafo, para que ele possa fazer a calibração do sensor do drone que ele vai utilizar para fazer esse tipo de trabalho. Então, vou fazer um projeto para uma prefeitura. Para ter validade jurídica, eu preciso criar um projeto dentro do Cisclatem, que é o sistema do Ministério da Fazenda, onde eu vou fazer o quê? Vou desenhar aonde que eu vou voar, colocar meus pontos de apoio durante esse voo, vou colocar os dados documentais daquele voo, né, contrato, ordem de serviço e tudo mais. Feito isso, aí o Ministério da Defesa vai aprovar esse projeto, com ele aprovado, ele vai soltar um formulário para a gente, e aí, de posse desse formulário, se for uma área, vamos dizer assim, que é uma área urbana, bastante urbanizada, e aí eu preciso pedir a autorização para o DCE, essa informação que eu tenho cadastro do Ministério da Defesa vai me ajudar lá no DCEA. Por quê? Porque eu vou estar com um documento oficial falando que eu posso usar o espaço aéreo para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então vai ajudar. Além disso, vou fazer levantamento em uma cidade tipo São Paulo. Tem bastante São Paulo. Movimentação no espaço aéreo. Eu tenho muitos helicópteros que ficam percorrendo a cidade no dia a dia. Além disso, a gente tem quantos aeroportos que estão praticamente dentro de São Paulo? Congonhas, Campo de Marte e Guarulhos. Então, se eu for fazer um voo, eu vou ter que pedir autorização para o DCEA. Na hora que eu peço essa autorização, se aparecer algum aeródromo, vai te indicar um círculo vermelho e certamente não vão te dar autorização para você fazer o voo. E aí, nesse caso, o que você tem que fazer? Pesquisar todos os aeródromos que tem ali do lado e, pessoalmente, um papel, que seria uma autorização que o próprio DCEA pede para que seja preenchido, aonde esse documento, você estava falando, onde você vai voar, tá? Quem que vai ser o piloto, qual que é a forma de comunicação que vai ter entre esse aeródromo e esse piloto, e os responsáveis assinam, tá? Então, esse documento, mais a folha lá do Ministério da Defesa, a gente imputa lá no sistema do DCEA para solicitar autorização de voo. Então, para a gente ter tudo legal, esses parâmetros que a gente tem que seguir. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas perto de algum aeródromo, é possível, aeródromo grande, que eu falo, tipo um aeroporto grande do Brasil, é possível você fazer um aerolevantamento com drone? Se você seguir todas as normas e tiver a interação entre esse aeroporto e você, é possível. Eu já fiz alguns aerolevantamentos. Por exemplo, na cabeceira de Viracopos eu já fiz, Ribeirão Preto eu já fiz em Guarulhos. Então, basta que você trabalhe com a documentação certinha e faça a interação entre você que quer fazer o uso do espaço aéreo e aquele aeroporto. Então, rapidamente, não basta você comprar um drone e falar, agora eu sou fotogrametrista, vou levantar o drone aqui e fazer um voo. Não, eu não posso fazer isso. Então, qualquer voo que eu vá fazer, necessariamente eu preciso solicitar autorização do espaço aéreo e ter toda essa documentação que eu falei para vocês, tá? Além disso, né, a gente só está falando de regulamentação. Só que depois, para poder analisar a qualidade desses dados, por quê? Desse dado, que é um dado que é coletado de forma indireta, o que é em forma indireta? Significa que eu não fui lá em campo e fiz o levantamento, né? Então, eu gerei uma ortofoto e dessa ortofoto tirando os dados. Então, esse é um método indireto. Não é igual a topografia que você vai lá no lugar e pega o ponto. Então, para eu poder validar isso aí, existe também o decreto 89.817 de 1984, que é do CONCAR, que é o Conselho Nacional de Cartografia, que é o PEC, que é o Padrão de Exatidão Cartográfica, onde é necessário que você tenha amostras em campo para poder fazer a comparação desses dados extraídos e poder aplicar este padrão para saber se a qualidade daquele dado é boa ou ruim. Muito bem.
Você falou dessa questão aí de todo esse corredor, né, até para chegar nesse momento do uso e da aplicabilidade do drone no mapeamento, né? Agora, uma coisa também que eu gostaria de saber, nosso público, é como garantir que o mapeamento, né, com drone, ele seja preciso e seguro, né, até para atender às normas técnicas, né? Quem trabalha com perícia sabe que tem que ter uma precisão muito significativa, né? Que vai trabalhar com limite, vai mexer com proprietário de terra, isso muitas vezes tem uma consequência muito grave, né? Como garantir essa precisão, essa segurança, né? Porque a gente vê drone em campo de futebol, drone desse show, né? Mas são drones que não tem nada a ver com a área da engenharia, né? Que pese quem vai operar o drone, ele é um profissional que o sistema não fiscaliza. O CREA não fiscaliza o piloto, porque quem fiscaliza o piloto é os órgãos ligados à aeronáutica, né? O CREA só atua no profissional que executa atividade de engenharia, né? E o drone sabe que ele faz todo o levantamento de foto, né? E esse levantamento depois ele é processado para gerar o produto final. Me pergunta o seguinte: precisão e segurança. Como é que você vê essa questão com o uso dos equipamentos do drone? Próximo passo. Antes de voar, certamente eu vou pegar essa área, vou mais ou menos olhar como está a área e vou distribuir alguns pontos de solo. Aqui são esses pontos de solo. A gente vai ter dois tipos de pontos, né? Os pontos de apoio e os pontos de cheque. Então, os pontos de apoio vai te ajudar a fazer o quê? A orientação exterior, né? Ou seja, fazer a transformação entre sistemas, sistema imagem para sistema de referência geodésica. Tá? Então, eu vou marcar esses pontos em solo, faço marcações em solo, vou lá com o GPS e coleto esses pontos. Tá? Então, os pontos de apoio, como tudo de cheque. Atualmente, os melhores drones que a gente tem para mapeamento já tem tecnologia de posicionamento de GNSS na técnica RTK implantada. Então, dá para você ir lá, já fazer um transporte coordenado perto da área onde você vai fazer esse voo, você já vai lá, transporta um marco, um pino, uma chapinha, qualquer coisa, para algum lugar. Depois você vai uma base de GNSS, dependendo do drone, você consegue linkar até, por exemplo, a marca MLead, que é uma marca russa, você consegue conectar nos equipamentos da GI. Então, aí você vai fazer o quê? Vai conectar a base a esse drone e automaticamente você vai ter correção RTK. Existem também outras possibilidades de você utilizar a correção RTK nesses drones. Esses drones te permitem você utilizar tanto o RTK em rede, que inclusive tem uma empresa do Brasil que tem, que é a Grandaline, e também utilizar a rede RBMC IP do IBGE, que é a parte de N-Trip. Tá? Então, só para explicar rapidamente o que é o N-Trip, né? Transmissão de correção RTK para um protocolo IP. Então, dá para você fazer isso. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai fazer o voo já com os dados sendo corrigidos em tempo real, ou seja, os CPs da foto, que é o centro perspectivo, já corrigido na posição correta deles, tá? Então, você já faz essa correção. Terminei o voo. O que eu vou fazer? Vou imputar esses dados no software de processamento, vou fazer o primeiro alinhamento desse voo, que é o que a gente chama na aerofotogrametria de orientação interior. Feito isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou imputar os meus pontos que eu coletei em campo, tanto os pontos de apoio quanto os pontos de cheque, vou fazer a medição das fotos coordenadas, ou seja, faz de conta que eu fiz um voo que tinha 1.000 fotos, e aí tem um ponto que aparece em 200 fotos. Então, eu vou lá manualmente em 200 fotos e vou colocar o marcador na posição certa. Tá? Então, a gente chama isso de medir as fotos coordenadas. Então, ele vai medir. Beleza. Aí mediu, faz de conta que foi um voo que a gente colocou 15 pontos, sendo 10 de apoio e 5 de cheque, mediu tudo. Aí, o que ele vai mandar fazer? Ele vai mandar fazer a orientação exterior, então, que vai ser a comparação dos dados, e aí a gente consegue verificar a qualidade do dado, né? Tanto no software, que ele vai fazer o quê? Ele vai comparar a coordenada estimada por ele no voo, com a coordenada que você deu, que é a verdadeira, então ele já vai fazer essa comparação. Você viu que está tudo certo, você pode prosseguir o processamento. Terminei de gerar meu dado,
Exportei, agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o decreto 89.817 de 84, que é o PEC, Padrão de Exatidão Cartográfica. Então, esses 5 pontos de cheque, o que eu vou fazer? Eu vou exportar ele lá do software com a coordenada que eu imputei, que foi a coordenada que eu coletei de forma direta no ponto, e aquela estimada no processamento. Com esses dados em mão, eu vou utilizar um outro software, que é, inclusive, um software bem interessante, porque ajuda bastante de você não ter que fazer contas na mão, vamos dizer assim, que é o GeoPEC, que é um software da Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agrimensura e Cartografia. Você vai pegar esse dado, vai imputar nesse GeoPEC e vai pedir para ele qualificar o teu dado. Tá? O que é qualificado? Quando a gente faz levantamento topográfico, a gente tem 2 NBR que a gente tem que seguir, que é a NBR 14166, que vai falar do quê? Da rede de referência de marcos. E a NBR 3133, que vai falar dos métodos de levantamento e como que você tem que fazer para gerar um dado de qualidade ímpar. Tá? Beleza. Só que para a fotogrametria ainda a gente não tem. Então, para que a gente possa validar, a gente tem que utilizar o decreto 89.817, que é o PEC. Beleza, fiz lá a aplicação do PEC, deu classe A na escala 1 para 100, por exemplo. O dado tá bom? Tá bom, então posso pegar, gerar os dados, extrair aquilo que eu preciso e gerar uma planta final do meu produto. Dependendo do tipo de drone que eu estou utilizando, se for um drone com sensor RGB, câmera convencional, a gente consegue gerar um MDT? Consegue, tá? Mas dependendo do tipo de área, a gente vai ter algumas dificuldades. Se for uma área com uma vegetação muito densa, a gente vai ter dificuldade por quê? Faz de conta que no meio da área tem uma região que tem árvore. Na hora que a gente manda gerar um MDT, que a gente vai ter que vir e classificar essa árvore como sendo uma árvore, e na hora do processamento falar assim, tira essa árvore, tira onde que é as árvores. Beleza, ele vai fazer. Mas para que ele dê as cotas da onde ele tirou, ele vai pegar as 2 laterais. Então, às vezes, não é uma coisa muito precisa, mas é possível de você gerar. Se você tiver com sensor LIDAR, ou que você fez perfilamento laser, transportado, o que o LIDAR permite fazer? O LIDAR ele consegue penetrar a vegetação. Então, ele consegue extrair essa vegetação de forma automática. Inclusive, você não precisa nem classificar. E aí você vai gerar o que a gente chama de modelo digital do terreno. Do modelo digital do terreno, a gente gera as curvas de nível e aí a gente tem um trabalho completo na engenharia. Então, a gente pode extrair os dados planeamento a partir das ortofotos e os dados altimétricos a partir do sensor LIDAR. Professor Danilo, uma pergunta também que é muito comum aqui para o nosso público, né, até, como os drones estão mudando, né, alterando a forma de como fazer levantamento topográfico e monitoramento ambiental, né, de que forma isso está mudando até para a gente continuar aqui o nosso podcast, de que forma isso está acontecendo, se isso realmente acontece e isso contribui com o quê? Para a sociedade em termos desses monitoramento ambiental e levantamento topográfico, com essa ferramenta e da forma como você colocou aí, né? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Hoje a gente leva muito, em qualquer área do conhecimento, a gente leva muito em consideração o quê? A parte ambiental. Então faz de conta que a gente vai fazer algum levantamento, eu estou falando topografia por enquanto, tá? Fazer um levantamento em alguma área que é extremamente vegetada. Anteriormente, o que você teria que fazer? Abrir picada. Quando você abre picada, o que está acontecendo? Você está eliminando a vegetação. Pode ser só uma fileirinha para você passar com o pessoal, sim, mas você está desmatando. Então, automaticamente, quando você utiliza o drone para fazer esse tipo de levantamento, você está deixando de fazer o desmatamento. Uma outra coisa, às vezes trabalho que você demoraria em torno de 15 dias para fazer no método convencional, onde você está deixando o seu funcionário ou o seu colaborador no meio das intempéries, sujeito a qualquer tipo de acidente,
quando você faz levantamento do drone, tá certo. O tempo que às vezes você vai gastar para gerar o dado vai ser similar ao que estava em campo. Só que qual que é a vantagem? A vantagem é que o meu funcionário, meu colaborador, ele não está lá exposto a riscos. Ele está no escritório no ar-condicionado. Tá? Então, esse aí é uma das grandes vantagens que você tem. Você tem rapidez. Tá? E pensa numa coisa, faz de conta que você está trabalhando no loteamento, que é uma coisa que hoje está de um jeito, amanhã já não está mais. Então, fiz o levantamento, foi rápido, porque eu estou com drone. Aí, depois de uma semana, teve mudança, eu quero verificar e comparar. Uma das coisas que existe também, quando você trabalha em obra de engenharia, se deve também aos quesitos que a gente chama de movimentação de terra, né? Então, tudo que tenha muita movimentação de terra custa caro. Então, às vezes, as empresas vendem um projeto por quantidade de movimentação de terra. Então, uma outra coisa que você consegue fazer com drone de maneira rápida é o quê? Eu posso ir lá, antes de começar a obra, faço um voo, gero um modelo digital do terreno. Depois de um mês que começou a obra, o cara quer fazer uma medição para poder cobrar aquela pessoa que contratou ele. Ele vai lá e faz um outro voo, e aí o que ele faz? Compara as duas superfícies, ele consegue extrair o quanto teve de aterro, vamos dizer assim, e de corte, ou seja, o quanto que movimentou de terra e pode fazer a cobrança desse projeto. Então, eu acho assim, a grande vantagem do drone é que assim, daria para fazer com um avião? Conseguiria fazer com um avião, mas olha a logística que você teria que movimentar quando você vai fazer isso. E assim, não seria muito fácil. O drone, se eu quiser fazer um levantamento agora de manhã e uma tarde para comparar tudo que aconteceu, eu já consigo fazer. Então, isso aí, em relação a qualquer coisa que a gente tinha anteriormente, não tem comparação. Na parte de monitoramento ambiental, é a mesma coisa. Eu consigo verificar todos os dias se teve alteração numa área de mata. Por exemplo, eu quero ver se estão jogando contaminante em um rio. Se eu não me engano, eu já ouvi alguma matéria que teve uma contaminação com uma de cor azul em algum rio lá em Jundiaí. Então, se eu estou trabalhando com drone para monitoramento, eu já fiz o monitoramento no dia anterior, vi que não estava azul. No dia posterior, fui lá e vi que estava azul. Opa, tem uma coisa errada. Então, eu já sei onde que eu tenho que agir. Tá? Então, eu já sei onde eu tenho que agir. Então, a vantagem que a gente tem quando usa esse tipo de equipamento é que a gente pode ter uma repetibilidade ímpar. Aí, pensando no que trabalho na área de agrimensura, também na ambiental, é que você consegue monitorar uma grande quantidade de área em pouco tempo. E sem a necessidade de expor o seu colaborador ao perigo de algum acidente. Além por exemplo, na agrimensura, além da qualidade e precisão do dado que você gera, né? E além disso é visual, né? Danilo, tem mais uma coisa também que é muito importante, né, até para o nosso, que você possa compartilhar os seus conhecimentos, né? A metodologia da aplicabilidade do drone, ele diferencia em termos de levantamento de pequenas, grandes e médias áreas, ou é um padrão único? Então, na verdade, assim, ó, a gente falou do PEC, né? Mas tudo depende do que você vai trabalhar, certamente você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Se eu precisar de uma alta acurácia, certamente eu vou aplicar mais, vamos dizer assim, mais técnica, eu vou ter mais pontos de apoio, mais pontos de cheque. Mas, por exemplo, eu quero só saber como que está, quero saber o perfil de uma área que alguém quer ver se tem possibilidade, por exemplo, de executar um loteamento lá. Nesse caso, eu preciso colocar ponto de apoio, ponto de cheque? Não. Por quê? Eu só quero saber se tem possibilidade de eu gerar. Através do que eu vou saber se pode gerar ou não um loteamento? Eu tenho que levar em consideração sempre o quê? O Código Florestal. Então, tem aquelas inclinações que a gente tem que respeitar. Se eu gerar um perfil com esse drone, só dele ter um equipamento RTK embarcado, ou ter a possibilidade de você
tirar os dados dele e fazer um processamento com uma base, já me permite saber se ou não eu posso gerar um loteamento ali. Então, tudo depende daquela aplicação que você vai fazer. Mas, a princípio, se eu tiver um GPS embarcado com correção, eu já consigo fazer uma série de levantamento e geração de dados para uma série de aplicações. Mas tudo vai depender do quê? Qual que é o público final? Qual que é o tipo de projeto? Por exemplo, se fosse para cadastro o PEC, quer dizer, o LEPAC, que aí a gente tem que seguir o quê? Qual que é a precisão? 8 centímetros. Então, a gente vai fazer um levantamento para atender esses 8 centímetros do cadastro que eu falo urbano, né? Na sua experiência, que você tem uma formação em engenharia cartográfica pela Unesp, uma grande escola aqui de São Paulo, né? E você aprendeu na Unesp, né, como você citou inicialmente, você adquiriu conhecimento na área da fotogrametria. E naquele momento que você concluiu a sua graduação, você não tinha ainda o conhecimento não tinha no mercado ainda drones para atender, vamos dizer, esse tipo de demanda, né? De levantamento topográfico, levantamento de áreas, o monitoramento de áreas ambiental. Fazendo um paralelo, você vê que o drone hoje ele ganhou mercado em termos com relação à aerofotogrametria convencional, até porque ela tem um custo muito grande, você tem que ter um avião, o avião tem que ficar num determinado aeroporto, você tem que ter céu de brigadeiro, tem uma série, vamos dizer, de situações em que é necessário se ter essas informações. Então, na sua opinião, o drone ele veio para suprir a fotogrametria ou ele veio para incorporar novas tecnologias? Para que o profissional da área de engenharia possa desenvolver seus trabalhos de forma segura e precisa e com custo competitivo. Eu costumo falar, Salles, que a aerofotogrametria por drone não veio para competir com avião. Por quê? Se eu vou fazer o aerolevantamento aqui na cidade de São Paulo, eu não vou fazer com drone. O espaço aéreo de São Paulo é altamente restrito, inclusive até para aviões. Então, certamente, eu não vou fazer um aerolevantamento aqui em São Paulo com drone. Tá? Então, aqui a gente não tem competição. Uma outra coisa, quando é uma linha que ela é muito grande, também talvez não compense fazer com drone. Então, aonde que o drone vai entrar? O drone vai entrar justamente o que você falou. No caso de áreas relativamente pequenas, o pequenas eu estou falando, não é o pequenininha. Às vezes uma área pequena, tipo 2.000 hectares, uma área relativamente grande, se a gente fosse fazer topografia. Mas o drone vai entrar nessas áreas. Por quê? Porque é mais fácil você fazer. Então, você consegue... É aquilo que você falou, eu não preciso ter toda aquela logística de um avião, não preciso ter toda aquela logística. Eu posso chegar em qualquer lugar, decolar ele, fazer meu levantamento. Se eu quiser, igual eu te falei, se eu quiser fazer de manhã, tarde, à noite, eu consigo fazer. Tá? Então, eu acho que o drone veio para agregar a aerofotogrametria, tá? Para a gente ter mais ferramentas e conseguir atingir um público maior. Então, veio para trazer agilidade, qualidade, porque a precisão do aerolevantamento por drone é excelente. Então, eu acho que veio para agregar e não competir. Então, a gente tem que saber dosar. Bom, eu quero fazer esse tipo de trabalho. Eu consigo fazer com drone? Sim, ele foi feito para fazer com drone. Eu preciso fazer o mapeamento de São Paulo, fazer com drone? Não. Mas você, que é do ITESP, você é do ITESP. O que acontece com muita área do ITESP que virou área urbana? Vocês têm que fazer o cadastro da área, certo? Para fazer o cadastro da área, que às vezes é uma área muito grande que eu falo no sentido de vocês ir lá mapear, mas também é muito pequena para fazer com avião e muito custosa, o que dá para você fazer? Você faz por drone. É isso. Então, é essas aplicações que a gente vai usar o drone. Não em aplicações que possa ser muito grande e demandar muito tempo para você trabalhar com drone. Então, o drone veio para trazer agilidade e fazer com que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia. Inclusive cidades pequenas que queiram gerar o seu cadastro urbano multifinalitário. Então, muitas cidades
Antigamente eu não contratava voo com drone, por quê? Porque era muito custoso. Com o advento dos drones, muitas cidades pequenas aí, abaixo de 15 mil habitantes, o que que faz? De vez de contratar um voo tripulado, contrata um voo por drone e faz o levantamento por drone. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que se comportar em relação ao drone. Outra pergunta com relação ao próprio uso do drone, né, nesses trabalhos de engenharia. Você tem uma experiência também na área de porto, né, na área de levantamento, né, e a gente sabe que a área de porto, muitas vezes, o acesso do profissional é difícil, né, a gente pensa aqui no Porto de Santos, onde é o do maior porto da América Latina, né, tem vários portos. O drone, ele cumpre um papel muito importante. Eu queria que você falasse um pouco de alguma experiência sua nessa aplicabilidade de drone em área de porto, que você já fez esse tipo de trabalho. E talvez pode ser, não sei se você trabalhou em outros portos, mas eu sei que só você trabalhou, né? Como é que foi essa experiência? E se isso, em relação ao levantamento tradicional, ele teve resultado mais prático, mais positivo? Primeiramente, falando, né, então, para você entrar no porto, é uma coisa muito, vamos dizer assim, você tem que cumprir uma série de documentação e não é uma coisa fácil de você entrar no porto, tá? E além do DCE, de tudo que eu falei lá da parte de legislação, para que você possa voar no porto, porque é uma área de segurança federal, você precisa fazer o quê? Você precisa pedir autorização para a guarda portuária. Você não pode levantar voo na área de porto sem autorização da guarda portuária. Então, é necessário isso. Se você decolar e a guarda portuária avistar o drone e o operador, ela vem em cima de você e manda você descer, tá? Sem autorização dela. Então, é importante saber isso. Na verdade, é mais difícil voar no porto do que voar em qualquer área. Só uma curiosidade aqui, uma vez eu estava fazendo um trabalho, meu trabalho de mestrado, na verdade, que era na área portuária, que era na parte ambiental. Então, o que eu estava tentando mostrar? O quanto que a estrutura do porto devastou a parte de mangue, né? Então, estava fazendo um comparativo disso. Eu estava com o secretário de Meio Ambiente do Guarujá junto comigo, e eu não tinha autorização nenhuma da Guarda Portuária para voar. Só que eu estava com uma autoridade, que é o secretário da cidade onde tem o porto. Eu não pude voar. Eles não deixaram eu voar. A gente teve que fazer um ofício e solicitar a guarda portuária para que possamos fazer o voo. Bom, beleza. Aí você me perguntou da aplicabilidade. É mais rápido ou não? Como em qualquer lugar, fazer um voo com drone é muito mais rápido. E, além disso, por exemplo, muitos dos projetos que eu peguei na área de porto envolve drenagem. Drenagem, às vezes, de jogar água para dentro do mar. E, às vezes, tem alguma canaleta e a pessoa não consegue ir lá na borda do costado e abaixar e olhar. Então, o que a gente fazia? Com o drone, a gente ia, dava a volta, apontava ele com câmera oblíqua para o costado, para ver onde está a drenagem, aí indicava para a topografia, e a topografia ia lá e marcava isso. Então, qual que é a facilidade? Além de toda a facilidade que a gente tem quando a gente faz um levantamento em qualquer tipo de área, o drone, além disso, a gente consegue verificar algumas estruturas que, a olho nu, não são perceptíveis. Além do que, por exemplo, com o LIDAR, a gente, inclusive, consegue fazer a modelagem de alguns barracões, né? Alguns silos a gente consegue gerar o 3D para fazer medições e projetar em cima. Então, a grande vantagem de você trabalhar com drone nessa área são essas as vantagens. Só que lembrar, primeiramente, para fazer voo na área do porto, lembrar que é uma área de segurança federal, você precisa pedir, além de ter toda a documentação que eu falei, você precisa ter autorização da guarda portuária. Senão você não pode fazer nada. Ok. Danilo, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, né, sobre o tema drone e mapeamento, né? E aí eu vou te fazer mais um bate-papo, né, para a gente encaminhar para o encerramento. O Brasil ele está preparado, né, o mercado de trabalho, os profissionais estão preparados para
o uso do drone, né? Até porque você é uma referência em termos de drone, né? E eu posso afirmar que eu não conheço muitas referências, né? São poucos profissionais que atuam na área do drone, né? E eu queria saber se você que está na área aí tem conhecimento de mais pessoas que trabalham na área, ou esse mercado ainda ele está se iniciando de forma que a tendência ele vai crescer, né? Com as novas tecnologias, os novos modelos de drone que está sendo aí lançado no mercado e com certeza vai ser lançado agora na semana do Mundo Geo, que vai acontecer agora em junho, né? Queria que Sim. você falasse um pouco isso aí rapidamente. Bom, vamos lá, Salles. Então, eu comecei a trabalhar, eu especificamente, com drone em 2016. Então, primeiramente, como eu sou engenheiro cartógrafo e prezo pela qualidade do dado que eu vou gerar, então, beleza, vamos ver se é possível trabalhar com drone. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz levantamento em 3 tipos de áreas diferentes, né? Fiz um voo, processei, gerei o dado, e aí fui em campo, coletei dados, comparei para poder validar. Beleza, validei e a partir daí eu começo a trabalhar com drone. Tá, hoje, isso em 2016, já fazem 9 anos, tá? Hoje, o mercado está diferente? Está diferente, mas ainda tem vários aventureiros que não sabem nem para que serve, né? Já está menos, mas ainda tem aquele cara que vai lá, compra um drone e fala: sou aerofotogrametrista, vou fazer aerofotogrametria. Que, inclusive, não sabe nem que precisa ter documentação ainda. Então, ainda tem isso. Mas o que eu posso te falar, nesses 9 anos, a gente teve uma evolução muito grande de profissionais no Brasil que fazem trabalho sério. Isso é indiscutível, tá? Eu cadastrei minha empresa no Ministério da Defesa, eu fui um dos 5 primeiros a cadastrar em 2020, tá? Então já fazem 5 anos. Inclusive, já tive uma renovação do meu cadastro junto ao Ministério da Defesa. Eu creio que hoje já são mais de 50, mais de 100. Então, tem muitas empresas especializadas fazendo esse tipo de trabalho. Mas é claro que ainda tem os aventureiros. Coisa que, assim, às vezes eu fico muito, vamos dizer, triste ou insatisfeito, é que a gente não tem um órgão que fiscalize. Fiscalize e fala assim: não, esse tipo de trabalho quem pode fazer, agrimensor e cartógrafo. Então, beleza, está fazendo esse levantamento, um desses dois vai ter que te dar, ou você vai ter que contratar, ou vai ter no teu corpo técnico, um desses 2 profissionais para poder gerar uma RT afirmando que foi feito por esse profissional. Então, que eu acho que ainda a gente está refém, porque existe pessoas sérias e pessoas não sérias. E, às vezes, essas pessoas que não são sérias e que não têm a formação prejudica as outras. Por quê? Porque aí o cara... Eu já peguei MDT gerado por profissional ou por empresa, que o cara simplesmente gerou lá, não sabia que tinha que tirar os dados que não eram do solo para você gerar o MDT, e aí você pega as curvas de nível, tinha curva de nível em cima de casa, em cima de árvore, e assim por diante. E aí o que acontece? Esse cara entregou para esse profissional, aí o cara foi projetar em cima disso, chegou em campo, não deu certo, automaticamente, o que essa empresa faz? Não contrata mais esse tipo de serviço, que isso aí não serve. Então, o que eu vejo ainda é que não existe fiscalização nenhuma. Nenhuma. Inclusive, ainda hoje, se você pegar algumas licitações de cidades pequenas, eles não pedem nem o cadastro da empresa no Ministério da Defesa. Então, aí você tem que ficar em cima e, na hora que essa empresa ganha, entrar com um recurso para poder falar: opa, peraí, Ministério da Defesa, senão eu vou entrar com um processo contra esse órgão que está fazendo a licitação e vou avisar o Ministério da Defesa que eles estão contratando. Então, a única coisa que ainda resta a gente ter aqui é um órgão que fiscalize isso. Danilo, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast, né? Estamos encerrando aqui agora. Eu queria agradecer a tua presença, né? E também de quem nos acompanha. Agradecer por você compartilhar os seus conhecimentos. Isso é um tema muito interessante, que ele não se esgota aqui. Claro que a gente, quando mais discute o tema, mais informações nos aparecem. E, com certeza, é um debate que ele vai continuar, né? Isso é só uma prévia do que a gente está discutindo em termos desse tipo de ferramenta, entendeu? E você colocou muito bem essa questão da fiscalização, né? Até porque tem
tem toda a parte, né, das habilidades técnicas e os conhecimentos adicionais, né, a parte legal. Então, a gente te agradece a tua boa vontade de estar aqui, né? Foi muito importante para a gente, para o nosso conhecimento, para quem nos acompanha, né? E pediria que você fizesse suas considerações finais para a gente concluir o podcast de hoje. Não, é aquilo, né? Então, as tecnologias, elas vêm para agregar valor e nos ajudar. Então, vamos fazer ela levando em consideração toda a parte de fiscalização e também ser criterioso para gerar um dado de qualidade, fazendo e aplicando metodologia que a gente aprende na universidade, né? E gerar um dado de qualidade para que aquela empresa que nos contrate vê que esse tipo de levantamento pode sim substituir a topografia em algumas aplicações e fazendo com que isso expanda o mercado para todo mundo, porque o mercado brasileiro é muito grande, né? Eu acho que é isso que a gente tem que se atentar. Então, se atentar para a regulamentação e para a qualidade do produto gerado. Acho que isso é extremamente importante. Eu queria agradecer ao professor Danilo, né? E também aqui já reforçar, né, a importância da atualização profissional e das novas tecnologias que o mercado, a cada momento, nos estão colocando à disposição, né? Para a engenharia, né? Claro que a engenharia com nova tecnologia ela vai desenvolver produtos muito mais seguros, muito mais econômicos e muito mais social. E convidar aqui o nosso internauta para acompanhar os canais da PAESP e os próximos episódios, né? Agradecer a Mútuo pelo apoio que tem nos dado para esse tipo de evento, né? E até um próximo podcast. Boa noite a todos.